Semana passada nós falamos, Osmar, sobre uma chave importante, Jairo, que Deus coloca às nossas mãos, Rafa, para vivermos uma vida de recompensas, Bruna. É a chave da honra. E nós entendemos que a honra, ela tem um papel de gerar resultados em nossas vidas. Entendemos que Jesus, quando ele foi até Nazaré, ele não foi honrado. E pelo fato dos seus compatriotas, os seus patrícios, da mesma cidade, não o honrarem, sogra, eles acabaram não vivendo as manifestações dos milagres plenos de Jesus. O texto diz que Jesus em Nazaré não fez muitos milagres. Não porque ele reteu o seu poder, mas porque a desonra deles é como se tivesse aprisionado as mãos de Jesus, Davi, para manifestar os milagres sobrenaturais naquele lugar. E hoje eu quero continuar falando de chaves e não especificamente de honras. De honra. Eu quero falar sobre outra chave, que nós podemos abrir portas do céu para vivermos uma vida plena. Hoje eu quero falar de uma chave que muitas vezes nós achamos que está em nossas mãos, Cleia, mas já não está. Até porque talvez nós confundimos o conceito dessa chave, o conceito desta ação, desta atitude, deste processo, para vivermos uma vida de plenitude. Os dois textos que nós lemos, visivelmente para qualquer pessoa que enxergá-los, entenderá que o tema dessa mensagem hoje, Miguel, é unidade. E a chave que eu quero compartilhar com vocês é exatamente o poder que existe na unidade. O poder que existe em andar juntos, o poder que existe em estarmos imbuídos de um mesmo propósito. Quando se fala de unidade, Vanessa, talvez o grande erro que algumas pessoas cometem é que elas acreditam que andar junto, que ter unidade é estar em mesmo ambiente geográfico. Nós andamos juntos, por quê? Porque estamos no mesmo ambiente geográfico. Andamos juntos, nós temos unidade na família porque não nos divorciamos. Nós temos unidade porque fazemos parte de um mesmo ministério. Nós temos unidade porque fazemos parte de uma mesma igreja. Nós temos unidade porque temos o mesmo sobrenome, porque moramos no mesmo terreno. Amados, esse é o pior erro que alguém pode cometer quando se fala, Dani, de unidade. É acreditar que a unidade ela vai ser gerada simplesmente por estar no mesmo espaço geográfico. Um exemplo muito claro que estar no mesmo ambiente, Júlia, não nos faz viver em unidade, é o exemplo do próprio Judas Iscariotes traindo Jesus. Judas caminhou com Jesus durante 3 anos, Patrícia. Judas, ele dormia ao lado de Jesus, eles comiam na mesma mesa, eles frequentavam os mesmos lugares, iam para as mesmas sinagogas, Vanessinha. Ou seja, se a unidade ela falasse apenas de ambientes geográficos, com certeza absoluta, Judas não teria Edna traído Jesus. Mas todos conhecemos a história. Caminhando com Jesus Augusto 3 anos, a Bíblia diz que ao final deste período, ele vende o amigo por 30 moedas de prata, o valor de um escravo na época. Então, você estar na mesma casa que a sua esposa, que os seus pais, na mesma igreja que a sua família, no mesmo ministério que os seus colegas, não significa que você está vivendo em unidade. A unidade, ela vai muito, mas muito além do que isso. A unidade, a gente precisa entender biblicamente que ela está diretamente ligada a vivermos debaixo de um mesmo propósito. É quando nós andamos embaixo de um mesmo pensamento. É quando nós falamos uma mesma linguagem. Isso é unidade. O livro de Gênesis, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo lá. Gênesis capítulo 11, verso 3. Ele nos mostra exatamente qual é o processo da unidade, como se viver a unidade. E também o Will fala do resultado da unidade. Eu vou pedir para você abrir Gênesis 11, verso 3, mas não lê não. Olha para mim um instantezinho. Para aqueles que precisam de EVC, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, gente? Só para... Eu sei que esse não precisa procurar, né? Olha, abre lá e olha para mim um instantezinho. Muitas famílias hoje elas estão passando por fracassos, Denis. Muitas famílias hoje estão passando por dias tenebrosos, complicados.
Muitas pessoas, elas não estão vivendo a plenitude exatamente porque elas ainda não entenderam este processo da unidade. Esse é o ponto principal. Muitas pessoas acabam não vivendo aquilo que Deus preparou para as suas vidas, não vivem o resultado nas suas vidas, exatamente porque lhes falta unidade. Talvez esse tempo que vivemos de pandemia, ela revelou muito bem que a unidade ela não tem nada a ver com você viver no mesmo ambiente. Porque algumas famílias nesse tempo de pandemia tiveram que ficar mais juntos, mães tiveram que ficar mais perto dos filhos, maridos mais próximos da esposa. E aí o que aconteceu, Márcio? Crises, brigas, desconforto, e alguns até divórcio, e alguns até adultério, não podemos dizer também não. Por quê? Porque eles não estavam acostumados em ficar debaixo de um mesmo ambiente muito tempo, ficar debaixo do mesmo teto, trabalharem próximos, talvez alguns como estão em home office. E aí quando eles ficaram no mesmo ambiente, eles começaram a descobrir que não existia unidade, o que existia na verdade é uma divisão doida, maluca. E a falta deste propósito único, a falta desta comunicação única, a falta deste pensamento único, faz com que eles entrem em crise. Então as pessoas dizem assim, não, nós estamos brigando porque a gente está muito perto, muito tempo junto. Não, vocês estão brigando porque vocês na verdade estavam muito tempo longe. Não tinha unidade. E aí ficar debaixo do mesmo ambiente, Miguel, só revelou o óbvio, a crise, a falta de parceria e a falta de unidade. E aí, é claro, não tem resultados. O texto de Amós 3,3 diz, como podem andar dois juntos se eles não têm o mesmo acordo, não têm a mesma forma de pensar? E Jesus deixou bem claro, uma casa, Rafael, que ela está dividida, onde cada um vai para um lado, ela vai entrar em ruína. Ou seja, se a família ela não entendeu o que é unidade, viver a unidade, esta família vai ruir. Ela vai passar por crise. E não coloque a culpa no diabo, não coloque a culpa não sei quem, não sei aonde, na amiga, no amigo. Não, a culpa é nossa que não entendemos o processo da unidade. O que é unidade? Unidade deixa muito claro para nós o livro de Gênesis capítulo 11, verso 3. Gênesis 11, 3 fala do povo se unindo para construir uma torre que eles queriam que fosse alta o suficiente para chegar ao céu. Mas na verdade eles não queriam se aproximar de Deus, eles queriam mostrar a sua força. Eles queriam que o nome deles, façamos uma torre para que o nosso nome seja reconhecido. Eles queriam status. Porém, mesmo com a motivação errada, preste atenção aqui em mim, mesmo com a motivação errada, mesmo tomando uma decisão totalmente fora do propósito de Deus, porque a ordem de Deus é que eles se espalhassem, eles quiseram viver aquele aglomerado com um propósito errado. Isso chamou a atenção de Deus de tal forma, que a Bíblia diz, Marcelo, que Deus desceu até a terra. Vamos ao texto. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimamos bem. Os tijolos vão nos servir de pedras e betume de cal. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu. Façamos-nos um nome, ou seja, vamos fazer a gente conhecido, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Verso 6, porém desceu Jeová para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha aqui para mim. Esse povo, eles se uniram de tal forma em um propósito, que eles chamaram a atenção de Deus, ao nível de Deus vir à terra para ver o que estava acontecendo. A motivação era errada, mas uma lição aqui, ela é importante nós entendermos. Chamaram a atenção de Deus, e olha o que diz o texto aqui, e disse Jeová, eis que o povo é um só povo, e eles têm uma só linguagem, isto é, o que começam a fazer, agora nada lhes será vedado de quanto intentam fazer. O que diz na NVI? Eis que a humanidade se constituiu em um só povo, falam a mesma língua, e essa construção é apenas o início das suas iniciativas, e em breve nada poderá impedi-los de realizar o que eles quiserem. Deus desce à terra e vê que a unidade daquele povo, ela é tão forte, ela é tão, eu ia falar a unidade é tão unida, fiquei esquisito, né?
densa, gostei, faltou a palavra. Ela é tão densa, exatamente isso, que Deus falou, ei, nós temos que fazer alguma coisa, que senão não tem limite para esse povo. Onde eles quiserem chegar, eles irão. Preste atenção em algo. Talvez tem pessoas aqui, famílias, Marco, que tem sonho, projeto de construir algo há anos. Abrir um negócio, construir sua casa, comprar sua casa, fazer algo diferente, não conseguem, por quê? O diabo está se levantando, está faltando dinheiro? Não, falta unidade. Porque o próprio Deus diz, esse povo é um só povo, tem um só propósito. Esse povo tem uma só linguagem, Carol. Ele diz, é tão denso o que eles estão fazendo, que não vai existir limite para eles. Tudo o que eles quiserem, eles vão conseguir. Se você não tem conseguido construir o que você gostaria de construir, o texto diz, não sou eu, é muito provável que está faltando unidade naquele grupo que vocês estão trabalhando. Cada um está andando para um lado. Preste atenção, Jussara, o exemplo é negativo quando se fala de resultado, porque eles estavam indo, Sirlei, para longe do propósito de Deus. Quem entende isso, diga amém. Mas o processo está correto. Então o que é unidade? Unidade é você ter um mesmo propósito, ou seja, ser um só povo, andar na mesma direção e ter uma mesma linguagem. Paulo também fala da unidade, e eu vou pedir para você agora ir comigo até 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Paulo está falando da importância deles se unirem, Patrícia, da importância deles terem um processo único de pensamento e de atitudes. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, ele está dizendo assim, eu imploro a vocês. Na versão King James diz, eu suplico, queridos irmãos. Por favor, prestem atenção, ele está dizendo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que vocês falem a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na NVI ele diz, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus eu suplico a todos vocês que concordem, diga comigo, concordar. A unidade ela está exatamente aqui, Edson, no processo de você concordar. É concordância. Se a família não está rompendo, se a empresa não está rompendo, Marcelo, se o ministério não está crescendo, se a igreja não está fluindo, existe alguém ou algum grupo, Jairo, que não está concordando. Ele diz assim, por favor, eu imploro a vocês que vocês falem a mesma coisa. Ele imploro a vocês que vocês concordem uns com os outros no que vocês falam, para que não haja divisão entre vocês, porque onde, Tiago, há divisão, ali não há crescimento, onde há divisão, ali há atuação maligna. Ele diz para que não haja divisão entre vocês, e sim, que todos estejam unidos, em um só pensamento, em um só parecer. Por que ele está dizendo, eu imploro para vocês andarem em unidade? Por que ele fala isso? Porque onde, Augusto, existe unidade, ali existe a atuação do inferno. Porque essa é a essência de Satanás. Quando ainda era o anjo de luz, Lúcifer, quando ainda estava nas regiões celestiais, qual foi o processo que fez com que ele fosse expulso com 1/3 do céu, da presença de Deus? Rodrigo, foi a divisão. Onde há divisão, ali há atuação maligna. A divisão numa empresa vai ruir. A divisão na família vai ruir. A divisão no ministério, na igreja, vai ruir. Onde existe divisão, o negócio complica. Por quê? A palavra divisão, ela vem da etimologia division, do latim. E quando você pega a etimologia da divisão, você vai entender que, na verdade, a palavra base, o início da construção da palavra divisão é visão. E o que é visão? Visão é
enxergar onde você quer chegar. Quando você entra numa empresa, e se essa empresa construiu a sua visão debaixo de um planejamento estratégico, esse é meu papel, inclusive, como consultor. É chegar numa empresa, caminhar dentro dessa empresa, entender qual é o propósito dessa empresa, a identidade desta empresa, e ajudar esta empresa a enxergar onde eles querem chegar. Eles precisam visualizar onde eles querem chegar. Aí sim nós começamos a construir a visão dessa empresa. Sabe qual que é o maior erro hoje, Bruno, de algumas pessoas? É que eles querem construir uma visão em cima do concorrente. O concorrente coloca uma frase, Davi, ele copia. Ele vai no Google, visão para tal loja de veículos. Aí coloca vender veículos. O cara copia lá. Não, você tem que entender qual é o teu destino. Então a visão é onde você quer chegar. Quem está me entendendo, diga amém. A visão é onde você quer chegar. É quando todos trabalham em direção desse mesmo propósito, desse mesmo destino. A missão é como você vai fazer isso. Já comecei a dar aula de administração, vamos voltar aqui. Então quando existe divisão? É quando no mesmo grupo existem pessoas que querem destinos diferentes. Divisão, prefixo di, duo, duas. Então a palavra divisão significa ter duas visões. Foi o que Lúcifer quis fazer no céu. Ele falou, vou construir um trono mais alto do que o do Altíssimo. Ele queria ter uma visão diferente. Ele queria ter um destino diferente daquilo que já tinha sido determinado por Deus. O que aconteceu? Chutado do céu. Jesus fala no livro de Lucas, capítulo 18, eu vi Satanás caindo como um raio na terra. Mas foi rápido o negócio. E ele acabou sendo eficiente em uma parte do seu propósito. Ele conseguiu rebelar 1/3 dos anjos, que escolheram viverem como anjos caídos, que chamamos hoje de demônios. Não existe para mim um título pior para uma pessoa, para alguém, do que demônio. Por quê? Porque eles seguiram uma segunda visão. Paulo está dizendo assim, eu imploro para vocês, por favor, vocês precisam concordar no que vocês falam, e vocês precisam concordar no que vocês pensam, e vocês precisam ter o mesmo parecer, vocês precisam ter uma mesma atitude, uma mesma decisão de fazer igual, para que não haja divisão entre vocês. Divórcios, Sil, não começam com falta de amor. Na minha avaliação como pastor, conselheiro, divórcios, Jaqueline, começam com visões diferentes dentro de casa. Quando começa a bater de frente um com o outro, aí começa a perder o respeito, a falta de respeito, faz o amor ser entulhado. O amor entulhado faz os casais se afastarem. E aí vem o divórcio. E vou dizer uma coisa pior ainda, Denis. Tem muito casal que está morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, que já divorciaram faz tempo. Só não descobriram ainda. Ou às vezes já descobriram, mas estão empurrando com a barriga. Por quê? Porque lhes falta unidade. Deus, quando criou o homem, quando criou a mulher e entregou nas mãos do homem, o homem disse, esse é osso do meu osso e carne da minha carne. E a Bíblia diz que a partir daquele momento os dois se tornaram um. Diga comigo, unidade! É isso. A unidade estava levando aquele povo a se rebelar contra o próprio Deus. Deus teve que descer na terra para dividir e falar, não, nós precisamos confundir a linguagem deles, senão esse negócio vai dar errado. Vai dar treta. Vai dar errado. O negócio vai complicar. A minha pergunta é, como anda a sua unidade nos lugares aonde você foi plantado? A unidade profissional, a unidade ministerial, a unidade familiar. Como anda? Às vezes a pessoa diz, não, pastor, eu não concordo com o que o meu chefe faz. Então você faz tempo que você já está no lugar errado e não sabe. Faz tempo. Eu não concordo com a visão do pastor para a igreja. Eu sei que isso é difícil para eu falar como pastor. E nenhum pastor quer perder membro, quer perder ovelha. Mas você está no lugar errado faz tempo. Faz tempo. Você não é obrigado a pensar igual, mas você tem que entender que a unidade é caminhar em uma mesma direção e você se permitir ser construído dentro deste processo.
Qual que é o erro, Fernando, que algumas pessoas cometem quando se fala de unidade? Elas pensam que unidade é um grupo de pessoas iguais. Diga comigo, unidade é um grupo de pessoas diferentes que buscam o mesmo propósito. Esse negócio de um grupo de pessoas iguais, então você faz robozinho, só robozinho. Não é esse o propósito. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo são membros diferentes, é verdade ou não é? Paulo fala sobre isso, não fala? Se eu não me engano, ele fala, eu coloquei aqui a referência, ele fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 12. Não precisa você abrir, eu vou ler para você. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo. Todos os membros sendo diferentes, geram um único organismo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus ou quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado o beber de um único Espírito. Está dizendo, nós somos um corpo onde tem mão, onde tem perna. Imagine um corpo só de mão. Já imaginou um corpo só de mão? Era uma mão andando. Oi, né? Tudo bem? Viajei, né? Viajei. Foi. Imagine um corpo só de olho. E aí fica esquisito, né? Fala assim, é demônio, meu irmão. É o negócio de um olho só. O corpo, para eles ter harmonia, cada um tem o seu papel. O corpo, amados, ele é tão importante, por exemplo, se no pé o dedão faltar, você sabia que falta equilíbrio? Se o dedão faltar, a gente só lembra de dedão quando a gente dá aquela topada. É ou não é? Miserável pedra. Mas ele tem um papel fundamental no teu organismo. Tem órgãos aqui no nosso interior que nós nem sabemos que existe, mas se ele faltar, faz um estrago, desgramento na vida da pessoa. Porque cada um tem o seu papel. São órgãos diferentes que geram um corpo. Unidade, sim, é gerado de pessoas diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Você não precisa ser idêntico à sua esposa. Pelo contrário, o que atrai são os opostos e não os iguais. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Lei da física. Os opostos se atraem. O problema não é você ser diferente dela. Pastor, eu sou planejador paciente, ela é dominante. Eu sou extrovertido, comunicativo, né? Perfis de comportamento. Ela é analítica, introspectiva. Não tem problema nenhum. Tem gente que fala isso. Não, o nosso problema é porque nós somos muito diferentes. Os nossos gênios são diferentes. Há uma incompatibilidade de gênio. O problema não é incompatibilidade de gênios. O problema não é incompatibilidade de perfil comportamental. O problema é a falta de um propósito único. Então quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, implorando para eles viverem em unidade, ele junto, colaborando com o texto de Gênesis capítulo 11, Tiago, ele nos mostra exatamente o que é vivermos em unidade. Para vivermos em unidade, ele diz para nós aqui, ele diz aqui, eu suplico a todos vocês que vocês concordem, número 1, na linguagem, no que vocês falam. Número 2, numa mesma disposição mental, no que vocês pensam. E número 3, em um mesmo parecer. Se você estiver anotando, coloca aí. O que é unidade? É você falar a mesma linguagem. É você pensar igual. E é você ter um parecer, um mesmo parecer. Atitudes únicas. Isto é unidade. Então eu consigo quebrar aqui, Carla, com certeza absoluta, o mito que unidade é você estar no mesmo ambiente. Não, nós temos dificuldade porque nós não estamos no mesmo ambiente. Não. Tem um monte de gente que mora no mesmo ambiente, Gabriela, e continua vivendo uma vida desgraçada de guerra, contenda e crise. Porque não tem a mesma linguagem, porque não tem o mesmo pensamento e porque não tem o mesmo parecer. Aí alguém diz assim, Davi, pastor, então a gente deve divorciar, porque aqui em casa nós não temos mesma forma de pensar. Ela pensa A e eu penso Z. Nós temos uma linguagem totalmente diferente. Ele é explosivo, eu sou branda. E muito menos a mesma atitude, porque ele quer ir para lá e eu quero ir para cá.
E quem diz que você vai nascer com a mesma identidade, ou com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento? Você não nasce. Você aprende a viver o mesmo processo. E o último ponto dessa mensagem, nós vamos entender o ritmo desse trilho. E esse é o ponto. Muitos casais, eles não têm dado certo, muitas pessoas elas não têm rompido, é porque elas não estão se esforçando. É aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e ainda grita no fundo, Gabriela. É síndrome de Gabriela, tem que parar com isso. Família para dar certo, igreja para dar certo, ministério para dar certo, empresa para dar certo, é quando nós nos esforçamos em viver este processo. O problema é que hoje as pessoas elas já não se esforçam mais. A gente vem de ambientes diferentes. A gente vem de construções familiares diferentes. Já falei sobre isso aqui. Tipos de família. O Cláudio Duarte, inclusive, ele prega uma mensagem sobre isso, que não é dele. Esse é de um estudo que foi feito nos Estados Unidos sobre tipos de família, né? Construções familiares. E o pesquisador, é um pesquisador, um neurocientista, e ele fala dos tipos de família, né? Famílias que são matriarcais. Então, famílias matriarcais, onde a mãe mandava e todo mundo obedecia. Aí essa mulher vem desse ambiente onde ela via a mãe dando ritmo. É assim que tem que fazer. E o pai falava, amém, amém, vamos embora. Agora vai lá, amém, amém. E aí essa mulher cresce nesse ambiente. Quem manda é a mulher. É desse jeito que o negócio tem que acontecer. O marido chega com o salário, entrega na mão da mulher, fala aqui, meu bem, paga o que tem que pagar. E o negócio vai assim. Aí ela casa com um homem que veio de um ambiente patriarcal. O pai batia na mesa e todo mundo obedecia. E esse cara cresceu vendo, quem manda é o homem. É desse jeito, o governo está aqui. E aí, Miguel? Os dois casam. A lua de mel, irmão, aliás, a cerimônia de casamento é uma bênção. É tudo bonito. Porque quando está namorando, quando está noivando, quando está casando, a gente aceita qualquer coisa. Mas na lua de mel o negócio já começa esquisito. Ela fala uma coisa e ele fala, sim, não. Mas como ele não quer perder o mel da lua, vocês entenderam, né? Ele deixa passar batido. Entenderam, né? Ele deixa passar batido. Mas isso não dura 3 meses. Mel acaba. Só fica a lua. E se tiver nuvem na frente, a casa caiu. O pau começa a torar bonito. Por quê? Porque eles não entenderam que agora eles precisam esquecer as construções deles e eles precisam construir a identidade deles agora. Esse é o ponto. Então vamos falar rapidamente sobre isso. Número 1, o texto diz, o que é, tanto de 1 Coríntios quanto em Gênesis 11, o que é você viver em unidade? Viver em unidade, número 1, é quando nós falamos em linguagem. Tanto em 1 Coríntios capítulo 11, quanto em capítulo 10, quanto Gênesis capítulo 11, nós vamos entender que Deus diz assim, eles têm uma mesma linguagem. E Paulo diz, eu imploro para vocês que vocês concordem naquilo que vocês falam. O que tem levado hoje casais se arrebentarem é porque eles não entenderam a linguagem dos dois. Vou colocar uma mesma linguagem. E quando se fala de casamento, não é que ela tem que obedecer a linguagem dele, por mais que ele seja o governo da casa. É eles entenderem que existe uma linguagem dos dois. O pior erro, Gislaine, que existe, é quando se casa e quer trazer o padrão da casa dos pais para dentro da sua casa. Não, mas é que lá era assim. Glória a Deus por isso. Aqui tem que ser diferente. É isso que dá errado muitas vezes, por exemplo, em igreja. O cara vem de outra igreja e ele fala, não, mas é que lá a gente fazia assim, lá era lá. Aqui é aqui. Concorda comigo? Sim ou não? E é como alguém que talvez sai daqui e vai para outro lugar, ele vai chegar e ele não vai se identificar. Por quê? Porque cada lugar vai viver debaixo de uma visão, de onde Deus deu como destino. E a linguagem ela tem um papel fundamental. Por que, Edson, a linguagem tem um papel fundamental? Porque a neurociência diz que tudo que eu falo eu ouço. Tudo que eu ouço gera um estado mental. E todo estado mental gera um comportamento. Eu ajo. Diz a psicologia. Penso, logo faço. E vem muito da minha palavra.
Então, se você começa a declarar uma linguagem diferente dentro do ambiente que você está inserido, seja a igreja, seja a empresa, seja a família, essa comunicação começa a gerar um estado mental, começa a gerar um parecer, como ele diz aqui em 1 Coríntios, ele usa um termo muito interessante, que ele diz assim, uma disposição mental. Gente, Paulo, o cara era um neurocientista. É verdade ou não é? O cara é um neurocientista, porque ele fala cada coisa sobre a mente, sobre a alma, que os caras estão... O Daniel Goleman escreveu, por exemplo, sobre inteligência emocional. Paulo, revelado pelo Espírito Santo, já falava em inteligência emocional em Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha que coisa maravilhosa. E ele fala sobre disposição mental. A disposição mental vem de onde? Daquilo que você está falando. Pastor, eu quero viver em unidade. Não é viver no mesmo teto, é você ter a mesma linguagem. Qual é a linguagem que vocês têm? Ele diz assim, o meu sonho, linguagem dele, que vem de um pensamento que é outro ponto depois. O meu sonho é morar no sítio, numa casa distante, no meio do mato, ouvir as sabiás. Aí ó, já comecei a revelar. O Davi babou, ó. Aleluia. Aí vem a mulher e diz, pelo amor de Deus, odeio mato. Mato tem borrachudo. Borrachudo é um bicho que o Satanás criou. E a Vanessa riu dizendo, sou eu. Brincadeira. Ele começa a falar e ela começa... Opa, desculpa aqui, bateu. Se estava alguém dormindo, já acordou agora, né? Ele começa a falar algo e ela começa a contrapor algo. Os argumentos começam a ser diferentes. Já no que fala, já destoa. Perdeu a unidade. Vocês estão me entendendo, gente? Perdeu a unidade. Tudo que eu falo eu ouço, tudo que eu ouço gera um estado mental. Todo estado mental vai gerar um comportamento. Quando Deus diz assim, eles têm uma mesma linguagem, Ele falou, estão falando a mesma coisa. Olha para mim aqui e deixa eu te perguntar. Na tua empresa, você é empresário, todo mundo fala a tua língua? Olha aqui, família. Olha aqui, família. Aqui, na tua casa, todo mundo fala a mesma língua? Ou a língua é diferente? Sabe o que eu vejo de crise, Sirlei? São pessoas que a mulher fala assim, aqui em casa ninguém apanha. E ele fala, não, tem que dar disciplina. E aí os dois começam a brigar na frente dos filhos. O menino olha e fala, se nem eles se entendem, por que eu tenho que entender eles? Você nunca discute com o seu marido, com a sua esposa, uma direção dada para os filhos na frente dos filhos. Se ele pegou a vara e você não suporta isso, você sai do ambiente. Vai lá para fora e conta até 1000. Depois você vai passar, né, o hidratante lá no vergãozinho que ficou no popozinho. Nada de espancamento. Mas você tem que entender isso. Se ele decidiu, ele decidiu. E vice-versa também. Porque as crianças já começam a crescer num ambiente onde não existe unidade. No falar. Eles entendem isso. Um mês atrás, sentei com o pastor Odô, com a pastora Neia, e falei, gente, nós precisamos trazer uma unidade de linguagem para o Ministério de Música. Tivemos ainda uma conversa com o Edson e com a Samanta ainda antes. Falei, a gente precisa montar isso. Falei, pastor Odô, monta um processo, monta uma aula, fala sobre os altares. E o pastor Dodô montou uma aula. Gente, eles estão toda segunda-feira aqui. Aí, ó, não preciso nem falar. E sabe onde nós estamos vendo o resultado disso, Marcelo? De uma unidade de linguagem? Aqui no altar. É verdade ou não é? O Gesiel dá um acorde da guitarra, parece que o Espírito Santo há o poder do quê? Unidade na linguagem. Todo mundo falando a mesma língua. Todo mundo tem a mesma fala. Onde as pessoas não falam a mesma coisa, o negócio complica. Por isso, gente, e com todo respeito, não quero condenar ninguém aqui que já vive debaixo disso, mas é por isso que a Bíblia condena o casamento de julgo desigual. Entenda uma coisa, é mandamento lá no nível de Deuteronômio. Quando Moisés está ensinando o povo, ele diz, não coloque para lavrar, olha, virou mandamento. Ele diz, não coloque para lavrar a terra um boi e um jumento e um cavalo. Ele fala por quê? Porque os dois têm forças diferentes, pesos diferentes, ritmos diferentes. Ele falou, você não coloca debaixo de um mesmo jugo, de uma mesma canga, Bia. Ele falou, esse negócio não vai dar certo, isso é mandamento bíblico.
E é por isso que nós encontramos nos evangelhos, nas cartas de Paulo, ele falando que o casamento não pode ter julgo desigual. O que é julgo desigual? É quando casa com uma pessoa que não tem a mesma linguagem. Ela fala de Jesus, ele fala do espiritismo. Ele fala de Jesus, ela fala do candomblé. Ele fala de salvação, ela fala não creio em nada. Ele fala de santidade e ela fala não, a vida é para ser vivida. Julgo desigual, já não tem linguagem, o negócio já vai começar a dar pau. E aí, pastor, agora nós já casamos, o que nós fazemos? Joelho no chão. É só oração para mudar, agora não dá para divorciar mais. Casou, meu irmão. Mas já fez a escolha errada. O negócio já saiu do controle. A linguagem, ela é o início de todas as coisas. Quando se começa a ter uma linguagem fora do processo, essa linguagem vai gerar uma divisão. E ninguém vence no coletivo juntos sem ter uma mesma linguagem, uma mesma palavra. Jesus diz, essa casa dividida, ela cairá, ela vai viver ruínas. Não é morar no mesmo teto, é falar igual. É entender essa unidade do falar igual. E você não, a partir do momento que você casa, entra na frente do pastor, do padre, e ele te abençoa, não vem um download do céu, onde muda toda a linguagem criptografada e os dois saem falando a mesma coisa. Não, é construção. Construção. Linguagem, conversa, comunicação. O problema é que muitas vezes nós agimos como criança. Paulo diz, trabalhei isso inclusive no macho-terapia, agora quinta-feira passada. Quando era menino, falava como menino. Tem que amadurecer. Não é o não. É o como nós chegamos num ponto. Aí vem o propósito, o segundo ponto. Meu Jesus, são 11h30, eu tenho que correr que eu só estou no segundo ainda. O propósito. Então o texto diz, número 1, vocês precisam concordar naquilo que vocês falam. Número 2, num só pensamento, vou falar daqui a pouquinho. E número 3, num só parecer, ou seja, sentir a mesma coisa. Uma opinião, parecer significa uma opinião especializada sobre alguma coisa. Ou seja, quando você determina fazer a mesma coisa, ou seja, você tem o mesmo propósito. O que é definição de propósito? É a grande vontade de realizar algo ou de alcançar uma mesma coisa. Anota lá. Propósito é uma grande vontade, um desejo intenso de realizar ou alcançar uma mesma coisa. Então, quando eu tenho uma linguagem alinhada, essa linguagem me leva para um propósito. Se lá no mercado, vamos voltar num exemplo aqui, eu digo para ela, isso daqui não vai. Ela fala, mas amor, eu falo, mas lembra do propósito? Onde nós queremos chegar? Qual é o propósito? O propósito é fazer o quarto dos meninos? E uma época era assim? Qual é o propósito? O propósito é eles continuarem numa escola que a gente possa pagar? Qual é o propósito? Para termos esse propósito, nós temos que colocar um limite aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Não é brigando, porque você agora. Não, isso aqui, quando você briga, não tem comunicação. Discussão, meu irmão, é briga. Toda vez que vocês começam a discutir, o cara do MMA lá aparece, o UFC, it's fine, e ninguém lembra mais o que está falando. Pancada, até porque quando você está falando, ela não está te ouvindo, ela está pensando no que ela vai falar para te derrubar. E aí, quando ela está falando, você já está pensando, mas tem que ser um golpe. Aí você já está pensando uma coisa para ser pior ainda. Por isso que discussão não resolve nada. O que resolve é comunicação. Quem está me entendendo, diga amém. A comunicação é que gera um propósito. Unidade não está em morar no mesmo teto. Unidade está em você viver o mesmo propósito, ter um mesmo desejo, uma mesma vontade de realizar algo. É quando nós estamos imbuídos em fazer a mesma coisa. Isso no ministério, isso na igreja, isso na empresa, isso na família. Qual é o propósito da nossa família? O que nós queremos gerar? É o que eu falei, sabe por que nós não construímos nada muitas vezes? Porque estamos limitados. Deus diz assim, eles estão pensando igual, eles estão um só povo, têm um mesmo propósito, agindo igual. Ninguém segura esses caras. Se tua família está sendo segurada, se tua empresa está sendo segurada, se os teus sonhos estão sendo segurados, é porque vocês não estão vivendo um só povo. Vocês não têm uma mesma unidade. Cada um está indo para o mesmo lado. Ele está pensando na roda aro 20 que ele vai colocar no carro, e ela está pensando no novo sapato que ela vai colocar no armário junto com os outros 43. A Sônia riu porque deve ser ela. Brincadeira, Sônia, eu te amo.
A Sônia aprendeu, né, Sônia? Mas está com um sapato bonito, viu? Propósito. Nós só vamos conseguir viver unidade quando nós estivermos unidos em um mesmo propósito, quando nós estivermos unidos em um mesmo parecer, quando nós estivermos unidos em uma direção única. É isso que nós vamos fazer. Agora ele pensa em chegar em um lugar, ela pensa em chegar em outro lugar. São duas visões de visão. Não tem unidade. Pastor, nós estamos orando por isso. Desculpa eu quebrar você, mas não é orar, é agir. O mesmo parecer é vocês agirem em função de um só objetivo. Tem coisas que eu faço dentro de casa que eu não gostaria de fazer, mas eu faço porque é o bem comum da família, para um propósito. Quem me entende, diga amém. A minha tendência é ser dominante. Esse é o meu perfil comportamental. Eu falo e todo mundo faz. Esse é o meu perfil comportamental. E a minha tendência, pela forma que eu fui criado, egoísta. Tudo é meu. Lá em casa não tinha esse negócio de põe Coca-Cola. É um negócio assim, meu irmão. Quem pegar a Coca-Cola primeiro, enche o copo. Se sobrar, o outro bebe. Quem tem irmão homem sabe como é que é, né? É ou não é? Era luta mesmo. Tinha que ser assim. Meu pai eu não lembro do meu pai comprar 2 pares de tênis. Toda vez que meu pai comprava, era um. O primeiro que encontrasse o tênis ficava. Então você tinha que ser ligeiro. Que desgraça, né, esse negócio, né? Igual que eu lembrei, era ruim pra caramba. Diga-se de passagem. Então eu sempre fui criado debaixo do egoísmo. E aí quando eu casei, eu tive que aprender a andar pelo todo. Qual é o propósito? Só quando você vira pai, que você começa a entender que você deixa de comprar um sapato para você para comprar um tênis para o filho. Mas tem pai que ainda continua comprando para ele e o filho andando descalço. Não tem o mesmo propósito, não tem uma mesma visão. E onde existe falta de visão, existe ruína. Uma casa dividida não subsiste. Olha para mim e entenda uma coisa. Jesus dizendo, até o inferno que é inferno, até os demônios que são demônios. Não existe, Cris, uma outra definição pior do que ser demônio. Concorda comigo? Sim ou não? Até o inferno entende o propósito da unidade. E Jesus diz, como que vocês estão dizendo que eu venho por Beelzebu? Se eu expulsar os demônios, o reino está sendo dividido. Ele diz, até os demônios entendem isso. Por que vocês não entendem? E essa é uma verdade. Se o inferno entende o propósito da unidade, por que nós não entendemos? Sabe por que o inferno, Marcelo, ainda continua rompendo na vida de algumas pessoas? Sabe por que ele ainda continua fazendo toda essa desgraceira que nós vemos aí? Porque eles vivem o processo da unidade. Como é que é o mundo espiritual? Os demônios não são oniscientes e nem onipresentes. O que é onisciência? Saber de todas as coisas, onipresença, estar em todos os lugares. Esses são atributos de Deus. Mas como que eles conseguem ter ligações muitas vezes, né? De uma pessoa faz uma coisa aqui, e um parente faz lá do outro lado e parece que o negócio está ligando. Porque existe uma linha de comunicação única. É como se uma viagem aqui, não conheço nenhum demônio, nunca entrevistei nenhum para saber disso. Mas é como a gente vai entendendo o mundo espiritual, quando se trabalha com libertação. Um demônio fala para o outro, que fala para o outro, e que fala para o outro, e chega lá na ponta, o que precisa ser dito. Essa é a unidade do inferno. Por isso ainda são muito eficientes para destruir. Nós não entendemos isso. Propósito. Qual é o propósito da sua família? Onde vocês querem chegar? Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? O quanto vocês estão dispostos a realizarem juntos e conquistarem juntos? Já falei, unidade não é feito de pessoas iguais. Unidade é feito, Jéssica, de pessoas diferentes que têm o mesmo propósito. Não adianta você sonhar com as coisas se a família não sonhar junto. Não adianta. Não vai acontecer. E eu vou encurtar aqui, que vocês estão um pouquinho agitados. Deixa eu ir para frente.
E o último ponto, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Aqui, o próprio segredo da família, né? É como o segredo de Jesus. O que Jesus fez com os seus discípulos durante 3 anos? Ele gerou uma mesma mentalidade. Ele gerou o mesmo propósito. Ele construiu durante 3 anos, Luiz, na cabeça dos seus discípulos o quê? Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Quando ele se entregou para a morte, Elaine, foi crucificado, ressuscitou. Ele falou para os discípulos, lembra o que eu ensinei para vocês. Ele subiu e eles continuaram falando o quê? Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Qual era o propósito deles? Se livrarem, antes de andarem com Jesus, Jairo, se livrarem da tirania dos romanos. Eles queriam ser revolucionários. Os discípulos, quando começaram a andar com Jesus, eles eram comunistas. Eles eram Che Guevara. Revolucionários. Depois começaram a andar com Jesus. 3 anos, Jesus trabalhando. Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Eles deixaram o revolucionário de lado. E falaram, nós vamos trabalhar em função de algo master. Nós temos um destino, o reino. E aí o negócio mudou. E o último elemento é a unidade do pensamento. O que é unidade de pensamento? Como eu falei, tudo que eu falo, eu ouço. Tudo que eu ouço gera um estado mental. Eu não vou mudar meu propósito e nem vou mudar a minha linguagem se eu não começar a mudar a minha mente. Quem está aí ainda, diga amém. Entenda uma coisa. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldeis a este mundo, mas renovai a vossa. Se você quer viver um processo de unidade onde você foi inserido, eu deixei por último, para que você lembre que esse é o ponto principal. Primeiro você começa a mudar aqui. É na mente. Ele diz que vocês tenham uma única forma de pensar. Mente. Propósito começa aqui. Eu tenho que começar a pensar. Não é porque às vezes nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. A mulher diz uma coisa, o marido, só para não concordar porque ele é o cabeça, ele diz outra. Não seja tolo. Isso é coisa de gente boba. Se o que ela falou é inteligente, gera resultado para a família, não tem problema nenhum da ideia ser dela. Assume esse processo e pensa igual. Não pensa diferente. Não queira ser revolucionário naquilo que vai trazer resultado para a tua própria família. Se ele disse isso, não é porque a mulher tem que ser empoderada que agora você tem que pensar diferente. Cuidado com esse negócio de empoderamento das mulheres, amadas. Cuidado. Isso tem destruído muitas famílias. Por causa do orgulho dela, ela não aceita muitas vezes o governo dele. Você não é uma escrava, uma serva dele, simplesmente você administra um governo que foi dado para ele. Foi Deus que deu. Você tem que aceitar isso. Tem que assimilar isso na sua mente. Falar, não, eu vou viver isso. Não é o cara ser pau mandado, desculpa a palavra aqui, não sei se ela é pejorativa. Mas não é ele ser pau mandado, não é ser pau mandado você sentar com a tua esposa e falar, e aí, o que você acha? A opinião dela não significa que será a opinião master. Mas 2 cabeças pensam melhor do que uma. Por isso que Amós capítulo 3 diz, como andarão 2 pessoas andarão juntas 2 pessoas se não tiverem acordo, mentalidade. Acordo gera decisão. E eu encerro aqui, pastor, e como nós vivemos em unidade? Como que se estabelece a unidade? Quando se reconhece